No início da década de 60, os Bilderbergs decidiram que deveriam formar aqui na América Latina, na América do Sul, um grupo forte. E elegeram o Brasil para ser o pilar dessa estrutura que estavam montando aqui. Formaram então, através da sua fundação chamada Time Life, o que nós conhecemos hoje como Rede Globo de televisão. Time Life tinha alguns interesses na Venezuela, Argentina e aqui no Brasil. Since the agreement gave Time Life, a foreign company, an interest in a Brazilian media company, it appeared to be contrary to Brazilian law. But it did give Marinho a crucial edge. A Globo surgiu com financiamentos de um acordo feito entre o grupo Time Life. A escolha do nome Globo para essa rede de televisão não foi por acaso. No início da sua criação, veicularam exaustivamente o termo aldeia global, já preparando os nossos sentidos, nossos ouvidos, para nos acostumar com a questão global, com a questão da globalização e da nova ordem mundial. Os Illuminatis, através do seu principal braço forte aqui na América Latina, a Globo, apoiaram em tudo os militares no golpe militar de 64 e ajudaram a continuar o trabalho até a década de 80. Porque o jornalista Roberto Marinho apoiou a Revolução de Março de 1964 desde antes de ela eclodir. Ele foi revolucionário de primeira hora e continuou, portanto, como revolucionário, a apoiar os governos da Revolução. Com isso, algumas famílias brasileiras enriqueceram-se muito, como a família Roberto Marinho, Delfim Neto, Antônio Hermílio de Moraes, ACM, entre outras. O dinheiro financiado pelo FMI que nos afundou em uma dívida vieram dos bancos da família Rothschild. A Transamazônica, como outras obras faraônicas, nunca saíram do papel. Mas a dívida nós pagamos até hoje e a família Rothschild continua ganhando nosso dinheiro com esses juros. Ao longo da sua existência, esse braço dos Illuminatis aqui na América Latina, a Globo, aproveita a sua programação para disseminar, às vezes subliminarmente e às vezes explicitamente, o satanismo, a degeneração da família, a apologia à droga. Veja a reportagem da própria Globo enaltecendo as benéficias, entre aspas, de uma nova droga que está chegando ao Brasil. Eles incentivam a prostituição, ao homossexualismo. São os principais inimigos da família brasileira, são os principais adversários do povo evangélico. Assista os nossos DVDs e você vai comprovar tudo isso que nós estamos dizendo, com as imagens, com áudio, com vídeo, que não nos deixa mentir. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O acordo com o grupo americano Time Life foi feito com cláusulas de gaveta, secretas, tudo para burlar a Constituição que impedia a participação estrangeira em empresas de comunicação. É roupa suja para todo lado. Globo e Record estão em guerra novamente. Prepare-se para mais um Verdade Oculta.
O juiz Glaucio de Araújo, da 9ª Vara Criminal de São Paulo, abriu ação criminal contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas ligadas a ele por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A agressividade da TV Globo surpreendeu os brasileiros ontem à noite. Foi um ataque direto e desesperado à sua principal concorrente, a Rede Record. Não é novidade que a família Marinho usa a emissora de televisão para seu jogo de interesses. A história denuncia acordos suspeitos, perseguições, dinheiro ilegal do exterior, apoio à ditadura militar e até tentativas de fraudes em eleições. Democracia nunca foi o forte da Globo. O poder da família Marinho teve origem com a ditadura militar. A organização, que já tinha jornal e rádio, apoiou os ditadores em troca de sinal verde para a ilegalidade. Um ano após o golpe, burlou a legislação e conseguiu milhões de dólares para implantar a... Com essa reportagem, a Rede Record assina embaixo sobre o que nós já colocamos em nossos DVDs, de que a Rede Globo foi criada pela Time Life. O acordo com o grupo americano Time Life foi feito com cláusulas de gaveta, secretas, tudo para burlar a Constituição que impedia a participação estrangeira em empresas de comunicação no Brasil. Graças a esse acordo apoiado pelos militares, a Globo conseguiu 6 milhões de dólares. Na época, os anos 60, era uma montanha de dinheiro. 20 vezes mais recursos do que a TV Tupi, então líder de audiência, investiu na sua implantação. A Globo foi obrigada a veicular vários direitos de resposta para reparar a verdade em relação a Leonel Brizola, no mesmo jornal que atacou a Rede Record ontem à noite. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Quem se propõe a participar de um esforço para fraudar a eleição, naturalmente é capaz de tudo. 2 anos depois do escândalo Proconsult, o povo fez a Globo engolir a democracia. Enquanto milhões de brasileiros iam às ruas exigir o direito de escolher o presidente da República, a Globo manipulava o noticiário e ignorava o movimento Direta Já. A população, indignada, criou um bordão que ecoava pelas ruas do país e ainda hoje repercute em vídeos na internet. Todos que contrariaram os interesses políticos e financeiros da família Marinho foram alvos da Globo. Assim acabaram as carreiras políticas do ex-ministro Ibrahim Abiakel, do ex-presidente da Câmara Federal Ibsen Pinheiro e do então ministro da Saúde Alceni Guerra. E pelo que demonstra, essa guerra Record e Rede Globo ainda vai dar muito pano para manga. Mas, meu amigo Rubens, onde é que vamos denunciar todas essas porcarias, podridões que a Globo faz? Algumas pessoas já tentaram denunciar. O Brizola mesmo foi um, não vou defender nem falar mal, não é o caso aqui. Mas o Brizola, que tentou ser presidente da República, esteve várias vezes em confronto com a Globo. Costumamos dizer que ele é uma espécie de Stalin das comunicações em nosso país. Quem não concorda com ele, ele manda para a Sibéria. A Sibéria do gelo, a Sibéria do esquecimento. Eu acho que ele é mais poderoso que o cidadão Kane, inclusive. O cidadão Kane nunca imaginou que tivesse poder todo. O Roberto Marinho hoje é a força política mais importante no país de 150 milhões de habitantes. Nada se faz sem consultar o Roberto Marinho. É assustador. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. E o que aconteceu é que ele foi aniquilado, você sabe disso. A própria governadora Rosinha, quando era governadora, a esposa do garotinho, ela apresentou uma série de denúncias contra a Globo na Assembleia Legislativa. E deu em quê? Olha aí, ó, as denúncias dela, que não deram em nada. A onda de denúncias contra a Rede Globo nesta semana foi ao ápice na última quinta-feira. Durante um discurso na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a governadora Rosinha Garotinho revelou os detalhes do que pode ser um grave crime contra o sistema financeiro no Brasil. Ainda mantém um paraíso fiscal em Bahamas. A
conta número 91493 no Banco Credit Suisse com mais de 100 milhões de dólares. Isso é uma imoralidade. A governadora também denunciou operações da Rede Globo que teriam lesado o Banerj, antigo Banco do Estado do Rio de Janeiro. Essa mesma organização que cobra justiça e crescimento econômico do Estado e insiste em publicar dados que não condizem com a verdade, cometeu um ato considerado o maior assalto aos cofres públicos da história do país contra o antigo Banco do Estado do Rio de Janeiro, o Banerj. A governadora detalhou até um possível esquema de sonegação de impostos. Segundo ela, as organizações Globo não repassam ao Estado o ICMS cobrado dos assinantes de TV a cabo do grupo. A empresa deve 52 milhões de reais ao Rio de Janeiro, disse Rosinha. Essas práticas ilegais das organizações Globo são protegidas por quem? Mas eles não calarão a nossa voz. Não é à toa que o povo diz: o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Ela apresentou fatos, números, dados que precisam ser apurados. Porque, como qualquer outra empresa nacional, a Rede Globo não pode estar acima da lei. O discurso da governadora, que é um discurso oficial, feito por uma autoridade pública, que noticia um crime, é considerado uma notícia-crime que, por si só, já pode dar início a uma investigação contra crime contra o sistema financeiro nacional, pela Polícia Federal. Nenhuma instituição responsável por apurar as denúncias contra a Rede Globo se manifestou sobre o assunto. O Ministério Público, a Polícia Federal, a Receita Federal e o COAF, órgão que investiga crimes contra o sistema financeiro, não quiseram comentar as acusações e nem informaram se vão abrir procedimentos de investigação. Até agora, silêncio total. O que eu quero dizer é que não tem como denunciar, não tem a quem denunciar. Nós não estamos na mão de alguém que possa nos defender. Essa é a verdade. O único que pode defender você é Deus. E quem pode defender a sua família é você. Como é que você defende a sua família? Mostra esse DVD para os seus filhos. Mostra esse DVD para sua filha. Mostra esse DVD para todos que veem Globo na sua casa. Explique, sabe o que para eles? Vocês podem viver sem ver a Globo. Não precisa ficar vendo a Globo para sobreviver. Explique para eles, olha, esse eletrodoméstico, isso é a televisão, isso não é um ser humano, isso não é um membro da família. Isso é só um eletrodoméstico. Tá certo? Você liga ele uma vezinha para ver um futebol, uma atração qualquer. Esses meios de comunicação, até as rádios evangélicas também, é para distrair, não é para construir. As televisões são para formar, não para informar. É uma verdade que não tem como sair dela, é a realidade. Quanto mais nós pudermos ficar livres disso, mais nós vamos estar na presença de Deus. Porque Deus não se agrada dessas coisas, essas banalidades que a televisão mostra na sua casa todo dia. Tudo fica banal na televisão, não é verdade? E não adianta ficar aqui falando e continuar usando. Eu posso falar, eu abro a boca para falar, porque quem me conhece sabe, na minha casa não se vê Globo, principalmente Globo, e muito pouco se assiste outras televisões. Tem outros meios mais instrutivos de se viver. Não precisa ficar vivendo só de absorver tudo que a televisão manda. Nós estamos, meu amado, essa é a verdade, sem ninguém pela gente. Nós só temos Deus do nosso lado. E nós temos a obrigação de passar para os nossos filhos essas verdades. Se eles não aceitarem, nós podemos até lavar as mãos, vai fazer o quê? Mas não podemos nunca pecar pelo erro da omissão, de um dia alguém chegar e dizer, ó, não me falaram, eu não sabia, eu não vi. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado.